bem-vindo a mais um episódio do Na Milha. E hoje nós vamos falar de um esporte super especial que teve um recorde mundial batido essa semana. E nós vamos falar com ela, que é competidora, presidente da ANTT, que é a Associação Nacional dos Três Tambores, e também foi 4 vezes finalista do circuito RAM ANTT, não é mesmo, Caio? Com certeza, Thaisa. Graziela, bem-vinda. É uma honra receber você aqui no nosso estúdio. Hoje nós teremos muito assunto, né, Thaisa? Vamos falar sobre cavalo, competição, vamos falar sobre gestão, bastidores, desafio, ranking, ANTT, circuito RAM. E claro, do momento, né, que vive os Três Tambores. Então, ninguém melhor para falar sobre isso do que a Graziela. Muito exatamente. Bem-vinda, Grazi. Primeiramente, quero agradecer pela oportunidade de estar junto aqui com vocês. A Thaís a gente já conheceu há alguns anos lá atrás, acho que foi no rodeio em Jaguariúna, se eu não me engano, e a gente vem acompanhando o trabalho dela e só veio crescendo, né? Ela começou no tambor, de repente agora já está no mundo das rédeas, e eu só tenho a agradecer pela participação de estar podendo levar um pouquinho do que é a nossa associação para as pessoas que estão acompanhando o mundo equestre aí com vocês. E eu tenho que deixar aqui meu agradecimento especial, porque, gente, ela foi a primeira que abriu as portas de uma associação pra mim. Lá em Jaguariúna, acho que 2022 foi isso, né? Ela abriu a porta da ANTT pra mim, pra fazer a cobertura da prova de Três Tambores, que era final no rodeio de Jaguariúna, e pra mim foi uma sensação, assim, incrível, incrível. E de lá pra frente tudo deslanchou, então você tem muito o que contar sobre a minha história também, Grazi. Com certeza. Eu sempre falo pra todo mundo que a gente nunca faz nada sozinho, né? Tipo assim, a gente trabalha sempre em equipe e a gente sempre tem que abrir espaço para as outras pessoas também. Isso desde a nossa equipe de mídia. Às vezes tem fotógrafo que nunca começou a fotografar, a gente dá oportunidade para aquela pessoa e a partir daquele momento ele começa a deslinchar, e assim como em todas as outras áreas também, principalmente no seu caso, que você foi lá toda meiga, toda humilde, e a gente falou, não, e a gente não conhecia ela, falou simplesmente uma moça caiu aqui de paraquedas no rodeio, numa final nossa, de Maringá. E na época acho que era a gestão da Flávia Cagé, se eu não me engano, acho que era o último ano dela, e a gente acolheu ela lá e deu tudo certo, e de lá pra cá só veio tendo sucesso. De lá a gente foi pra rédeas também, que é a modalidade que a gente cria, mas assim, eu fui pro cavalo por causa dos Três Tambores. Eu sempre gostei dos Três Tambores, eu achava lindo as meninas correndo, era meu sonho ver aquilo de perto, então foi muito prazeroso pra mim, Grazi, muito obrigada por tudo. Imagina. E aí a gente vê como que Deus faz, né? Porque quantos anos faz isso? Foi em 2022, né? 22. São 4 anos aí. Em 4 anos hoje vocês frente a frente agora, e agora como entrevistada, né, num novo programa falando de um sucesso absoluto que é a ANTT, com a Graziela, né, como presidente, e a Thaisa como entrevistadora de um programa hoje que é o Na Milha Podcast. Então, o sucesso é de vocês duas. Parabéns. Obrigada. Mas vamos lá, Grazi. Antes da gente falar sobre ranking, campeonato, recordes, eu queria falar sobre a sua história. Como que o cavalo chegou na sua vida? Porque assim, para estar na frente de uma associação como a ANTT, você tem que ter vivido muito dentro de campeonatos, muito dentro da pista, muito como competidora, para ter todo o embasamento para hoje gerir uma associação, certo? Mas como que o cavalo chegou na sua vida? Qual foi o primeiro contato, você lembra? Lembro, eu sempre morei em Paulo de Faria, né? E eu sempre fui apaixonada por cavalo, meu irmão, ele era peão de rodeio, e eu sempre fui encantada pelo rodeio. Aí eu saí de Paulo de Faria para me morar em São José do Rio Preto, para me estudar, e aí depois eu tive um relacionamento, que hoje é meu marido, que inclusive é meu primo, né, o Marco Turqueto, que é redeiro também, e ele morava em São Paulo e ele mudou para São José do Rio Preto, onde ele montou um Aras, em 2001. Aí eu falei, gente, agora eu vou realizar todos os meus sonhos, porque eu sempre sonhava em viver o mundo do cavalo, né? E das competições, minha paixão era os Três Tambores, só que na época, quando eu morava em Paulo de Feira com meus pais, eu não tinha condições, né, de ter um animal, de ter de me dedicar 100% à modalidade. Aí, a partir do momento que o Marco veio para Rio Preto, a gente sempre teve muito contato, porque meus irmãos trabalhavam com ele em São Paulo, no Aras, e aí eles decidiram mudar para Rio Preto, para ele montar o próprio CT dele em Rio Preto. E aí foi onde a gente começou. Ele começou a mexer com cavalo de rédeas, e aí trouxe
trouxe para dentro do CT dele os 3 tambores. E aí foi daí que a gente começou a treinar, eu comecei a competir, e aí foi indo. Em 2012 foi o primeiro rodeio que eu corri da NTT em Guaíra. Eu falei pra ele, falei, Marco, e eu sempre acompanhava o campeonato, né, das redes sociais, na época acho que era Facebook. E aí eu falei, Marco, eu quero ir. Ele falou assim, você tá ficando louca, menina, você vai fazer o que lá? Você vai encher o bolso das meninas lá. Eu falei, não importa, eu quero ir porque é um campeonato que valoriza as competidoras, que preocupa desde a chegada, da gente poder se alojar com o bem-estar dos animais, então eu quero ir. E de lá pra cá foi quando a gente começou a correr o campeonato da NTT em 2012 no Rodeio de Guaíra. Que interessante, né? Que história de sucesso, Grazi. Você foi 4 vezes finalista do Circuito RAM. O que isso representa para você na sua carreira? Bom, eu não tenho nem palavras para dizer, porque, tipo assim, era um sonho que eu tinha de começar a correr o campeonato, né, e conseguir conquistar esses títulos que eu tive ao longo da temporada, que eu corri a NTT até em finalzinho de 2015 para 2016. Aí depois desse momento eu fui convidada a participar da diretoria. Mas o tempo que eu tive na competição, para mim, tipo assim, era muito gratificante. Eu tá ali. Eu não era uma competidora na cabeça, mas eu falava que eu poderia ficar melhor com as minhas idas, e às vezes a gente errava muito, eu ficava muito nervosa, porque eu ficava muito ansiosa, né, na hora da competição. Às vezes eu errava por uma coisa boba, e eu tinha um animal muito bom, que esse animal que me carregava. Então, tipo assim, acho que foi a melhor fase da minha vida como competidora, participar, entrar pro mundo dos 3 tambores e participar diante de um campeonato onde levava tão a sério as competidoras e principalmente os animais. A NTT sempre preocupou com essa questão de bem-estar dos animais também. Então, para mim, foi tipo assim, eu sou muito grata, sabe? Às vezes eu fico até me perguntando de tantas coisas que aconteceram comigo, e ainda mais esses títulos que eu tive durante a associação. Então, para mim, a palavra que eu tenho hoje é só gratidão, só por tudo que eu vivi dentro da fase que eu fui competidora, vamos dizer assim, né? E você falou de um cavalo especial agora. Teve alguma prova, alguma passada ou algum cavalo que foi muito importante na sua trajetória, que você guarda com carinho? Teve 2 animais que... Quando eu comecei a correr com uma égua que chamava Esperança Islander, que eu corri acho que uns 2 anos com ela seguida. Ela tinha um coração gigante, né? E depois, com o tempo, o Marco falou assim, não, a gente precisa que você tenha um outro animal, porque como nós tínhamos muitas etapas, então, tipo assim, eu saía de uma, chegava em casa, só trocava a malha, a gente já ia para outra. Principalmente no mês de julho, a gente tinha 3 ou 4 etapas. E a partir do momento que eu decidi seguir o campeonato, eu não queria perder nenhuma etapa, porque, tipo assim, tinha final, na época era 20 meninas, né? Tinha a final Gold Race e Silver Race. Eu falei, eu tenho que estar ali. Não importa a posição, se é em primeiro de uma, se é em 10º da outra, eu quero fazer parte das 20 melhores do campeonato. E aí depois teve esse outro cavalo, que foi o Flash Question. Foi meus 2 companheiros que tiveram comigo durante a temporada que eu corri o campeonato da NTT. Que espetacular, né? Grazi, a gente fala sobre os 16, 17 segundos de prova, né? O que a gente vê, quem está ali assistindo, são isso aí, a passada, né? Aquela intensidade e por aí vai. Mas o que tem por trás ali, dos bastidores? O que acontece nos bastidores aí que só os competidores podem falar? Eu acho que envolve toda uma alta performance, né? Às vezes as pessoas, elas esquecem muito, a gente sempre fala que é o básico, né? Como se fosse um alicerce. Hoje um cavalo, para ele se tornar campeão e bater recorde mundial, tem todo um cuidado, né? Desde a parte de manejo, alimentação, suplementação, veterinário, uma equipe de trabalho, né? Não só na nossa modalidade, como na modalidade de vocês também. Aquele cuidado da alimentação no horário certinho, né? Não passar nem atrasar, e toda a alta performance também na parte de treinamento. E aí é um conjunto, né? O treinador com o cavalo, eles vão vendo os pontos que tem que ser mais lapidados, vamos dizer assim. E hoje, falando do Euros e do Sydney, eles
a partir do momento que eles começaram a correr junto, né? Porque o Euros era com outro treinador e passou a vir para o Sidney, a sintonia dos dois, eu falo que é muito bonito, é uma ligação, é como se fosse um casamento, porque o cavalo entra em sintonia com ele, toda vez que eles entram dentro da pista, é algo muito surreal, sabe? O cavalo parece que sente o que o Sidney precisa e o cavalo entrega o que o Sidney precisa. E então, quando eles entram em pista, todo mundo vai para a beira da cerca, todo mundo tá ali naquela expectativa. E nesse evento nosso foi, tipo, o cavalo correu uma categoria oficial e depois ele não correu as outras porque ele sabia do potencial do cavalo. E aí ele entrou, já deu um tempo bom, né? E aí depois foi que ele veio, correu novamente, veio pro recorde, porque foi uma passada, assim, perfeita. Não tem o que falar, não teve defeito, foi merecido, né? Tanto um como o outro. Eles formam um verdadeiro conjunto, Sim, né? Harmonia. Isso. E Grazi, você fala na rede social que você é uma apaixonada por rédeas também, não é mesmo? Isso contenta meu coração. E como que é a dinâmica entre você e o seu marido, o Marco? Porque cada um numa modalidade, como funciona? Sim, é assim, quando a gente começou o nosso relacionamento, ele já era treinador de rédeas, né? E também, quando ele começou em São Paulo, ele também montava tambor e baliza, que foi campeão várias vezes. E aí ele começou a fazer o treinamento dele na rédeas. Eu falei, eu quero. Ele falou assim, mas será que vai dar certo? Eu falei, vamos tentar. E aí foi que a gente começou a conciliar as duas modalidades numa só. Tanto no tambor como na rédeas. Porque hoje um cavalo, para ele ser treinado, a base dele principal do treinamento é a rédeas, né? E aí foi no que a gente foi, e ele, eu só tenho que agradecer a ele, porque ele sempre me apoiou, ele sempre esteve ao meu lado, e hoje a gente toca, tipo assim, eu mais fico fora de casa do que em casa, mas a gente nunca teve, tipo, eu sempre tive todo o apoio dele. Isso é muito importante, o apoio, o conjunto que vocês formam, né? Trazer isso para os animais também, como vocês fazem, muito bem cuidado, muito estratégia. Acho isso incrível. Parabéns por isso também, Grazi. Obrigada. Mas conta pra mim, você trabalha na frente da NTT não só como uma dirigente, porque você já foi competidora, você sabe quais são as dores dos competidores, né? Isso muda a forma de olhar pra NTT? Então, eu entrei para a diretoria foi em 2016, através de um convite de uma diretora hoje, que é a Miriane Nunes, porque, como eu disse, eu sempre fui uma pessoa apaixonada pelo campeonato, pelas condições, pelas proporções que a NTT oferecia para as competidoras e oferece até hoje. E desde quando eu entrei, eu comecei a fazer um trabalho que, tipo assim, a gente não tinha isso na NTT. Porque geralmente quando nós vamos para uma etapa, a gente tem uma área de campo onde é designado onde ficam as competidoras e os seus animais. E geralmente as áreas eram muito pequenas. Então a gente tinha que ter alguém ali dentro que coordenasse todo esse espaço. E aí foi onde eu entrei e comecei a fazer esse tipo de função. Então, tipo assim, eu sempre tive muito contato com todas as competidoras, treinadores, familiar, porque eu ficava muito na área do camping, né? O pessoal chegava, eu recepcionava eles, colocava eles estacionados em determinado lugar, direcionava os animais para baias. Então, eu sempre tive ali o meu contato 100% com eles. E aí, conforme as coisas foram indo, as coisas foram evoluindo, e eu também dentro da NTT tive um certo desenvolvimento, né? E depois teve a pandemia, a gente passou por muitas dificuldades, porque acho que nós ficamos 1 ano ou 2 anos sem rodeio. Aí a gente teve que adaptar a questão dos nossos patrocinadores para fazer o evento, para a gente poder entregar o nosso campeonato, né? Aí foi quando a gente começou a fazer as provas e dentro de eventos particulares, tipo igual o Aras Rafaela, o Aras NSG, porque nós não tinha rodeio, né? Então a gente teve que criar esse outro lado para a gente poder se adequar, para a gente entregar o que a gente precisava, tanto para os patrocinadores como para as competidoras. E eu sempre tive ali. Tipo, eu sempre tratando todo mundo com respeito, com muita empatia. E eu sempre me coloquei no lugar das competidoras e também da associação. Eu conseguia ver os dois lados, o que ela precisa e o que os competidores e treinadores também precisavam dentro daquele determinado momento ali, né? Então, a gente sempre esteve ali muito presente.
Isso faz você ver as dores de quem tá competindo também, né? Como você falou, olhar o camping, olhar todos os percursos, até a pessoa chegar na pista, porque até ela chegar na prova, se instalar, tem toda a parte do conforto, do bem-estar do animal, das cocheiras estarem bem posicionadas. Então, acho que você sente a dor da competidora, porque você já esteve no lugar dela, para projetar melhor um evento, né? Sim, com certeza. Hoje, a maior preocupação da NTT é isso, porque você sai da sua casa, o mínimo que você precisa ter é um conforto, um lugar para você se alojar, onde tem água, tem luz, e uma baia onde você tem para deixar seu cavalo alojado, né? Então, a gente sempre buscou isso e a gente continua buscando isso cada vez melhor. Às vezes a gente briga com o dono de contratante dos rodeios e fala, eu preciso de uma área maior, porque tá muito exprimido, igual tem rodeios que são muito grandes, a gente briga um pouquinho por causa da questão do espaço, mas são coisas que a gente vai lapidando e vai melhorando de um ano pro outro, mas sempre pensando no conforto, que a competidora deixa a sua casa ou seu centro de treinamento, ela tem que, no mínimo, não ser igual, que não vai ser, mas pelo menos ela tem um lugar adequado para ela poder estacionar o trailer dela, ela poder montar o acampamento dela e ficar ali alojado, que seja 3, 5 dias com seu animal para as competições, né? E aí tem todo o cuidado também com a área com a pista, né? Que a gente chega antes também com os responsáveis que trabalha com a gente para preparar o solo, né? Então tem todo, vamos dizer assim, os bastidores, né? Que não é só o camping, mas também tem a pista que nós sempre prezamos para dar uma pista segura, com boas condições, porque que o cavalo entre ali, que ele consiga participar e dar o seu melhor dentro da arena também. Porque para muita gente que não sabe, cada modalidade tem uma base de pista. Isso. Né? Um solo. E às vezes, igual no Aras Rafaela, pode estar acontecendo numa semana uma rédeas. Sim. E na próxima semana um tambor. Sim. Então a gente precisa preparar esse solo, né? Sim. Qual que é o solo ideal para o 3 tambores? Hoje é uma pista que ela não é diferente totalmente da rédeas, né? Igual você citou o Aras Rafaela, hoje lá eles têm 2 pistas. A pista 1, que é a pista preparada para modalidade de tambor, e a pista 2, que ela é preparada para pista de rédeas, que a rédeas ela tem que ser um pouco mais compactada. E a do tambor não, ela tem que ser um pouco mais solta, para onde o cavalo ele entra, ele sente apoio, que ele entra e saia do tambor, entendeu? Então a diferença do solo é que ela tem que estar um pouquinho mais solta, vamos dizer assim, né? Pro pessoal que não tem muito conhecimento. Ela torna mais pesada. Ela se torna um pouco mais pesada, mas ao mesmo tempo pesada e rápida, né? Porque tem várias pistas que elas são pesadas, mas ela dá apoio e às vezes ela tá pesada, mas ela dá um pouco mais de vamos dizer assim, de rapidez pro cavalo. Ele entra e ele sai do giro com mais facilidade. Interessante, né? Muito. Graziela, você hoje é presidente da NTT. Quando você assumiu a presidência da NTT, qual que foi o principal ou os principais sentimentos? A NTT hoje é uma das maiores associações do país, uma gigante dentro do mundo equestre. Quais foram os sentimentos que você teve com esse convite? E após o convite, quando você estava ali já sentada na cadeira de presidente, já fazendo o seu papel, quais foram os sentimentos que você teve? Bom, na verdade, quando eu fui escolhida, que foi em 2024 para 2025, eu, na verdade, fui surpreendida, porque pela minha diretoria, elas falaram que a gente terminou o mandato da presidente anterior, né, que era a Gra Agnes, e aí a gente falou, agora vai ter que ter uma nova eleição, e aí as meninas entre elas falaram, não, vai ser a Mendonça. Eu falei, gente, mas tipo assim, como assim, né? Aí eu falei assim, eu não posso aceitar nada ainda antes de eu falar com meu esposo, né, porque iria mudar totalmente a minha rotina, porque eu já trabalhava com uma outra empresa, que hoje é a Cagé Eventos, que a Flávia Cagé, que teve muitos anos diante a NTT, mais de 18 anos à frente da associação, que hoje a NTT está no lugar que ela está devido ao trabalho que ela, não só ela, como todas as outras presidentes que passaram pela associação também, mas ela deixou um destaque muito grande de uma evolução na associação. E aí eu falei para as meninas, olha, eu preciso falar com o Marco, porque além da prestação de serviços que eu faço para a Cagé Eventos, eu
trabalhava já na NTT. E eu tava numa fase que, tipo assim, eu tava querendo sair da NTT e ficar só com a KG Eventos. E de repente, do nada, caiu, tipo assim, falei, putz, não uma bomba, mas foi um momento que eu falei assim, bom, algo diferente tá acontecendo, porque se eu fui escolhida, porque acho que é algo que ou que Deus preparou, ou que às vezes a própria diretoria viu, que acho que naquele momento precisava de uma Graziela mais presente, não que as outras não eram, que tipo assim, eu sou muito coração, sabe? Eu sempre tento ajudar todo mundo, de uma maneira que, tipo, todos são iguais. Mas eu sempre fui, vamos dizer assim, muito prestativa em tudo que eu fiz. E tudo que eu faço, eu sou muito prestativa. Isso acabou unindo as pessoas. E isso aí acabou unindo, tipo, todo mundo chegava e falava assim, é a Grataí, que não sei o quê. Então, tipo assim, eu sempre tive muito... Eu sempre fui muito acolhedora com ele, com todo mundo, não só com as competidoras, mas com todas as pessoas que estavam ao meu redor. E aí eu falei para as meninas, eu preciso falar com o Marco, porque minha vida vai mudar, né? Aí eu peguei e falei, é o seguinte, eu fui convocada para ser a nova presidente da NTT. Ele falou assim, não, pode aceitar. É uma oportunidade que você tá tendo. E outra, é algo que as meninas tá vendo do teu trabalho, fazendo no dia a dia ali, porque até então eu ficava, tipo, nos bastidores, né, na área de camping, recebendo todo mundo, e a outra Gra ficava mais na parte do operacional, mais com os patrocinadores, alinhando a parte da pista, e eu ficava mais junto, vamos dizer assim, na recepção ali, quando chegavam as competidoras. Ele falou assim, não, Gra, pode acolher, abraçar a causa com as meninas e eu tô junto com você porque se precisar. E aí foi daí que eu aceitei. Eu sabia que ia ser difícil, porque não é fácil você assumir uma presidência. Na época eu era vice-presidente, né? Quando eu passei a ser presidente. E a responsabilidade muda totalmente, né? Tipo assim, você tá ali à frente, você ter toda... A NTT tem todo um suporte jurídico, de contabilidade. E aí, tipo, mudou totalmente minha vida. E hoje eu falo que eu vivo... Não é nem 100%, é 1000% em função da NTT, porque... As meninas que trabalham comigo, a Leila, a Alessandra, elas sabem que, tipo assim, eu às vezes sou muito chata e às vezes eu me cobro muito, porque eu falo que a gente tá no mercado há 23 anos e a gente não é mais amador, a gente tem um nome e a gente tem que cada vez mais levar isso para as pessoas reconhecer o que é a NTT. Não é uma associação qualquer. E, tipo, não desmerecendo as outras pessoas que fazem, que organizam a prova. Mostrar o diferencial da NTT dentro do rodeio. A gente é pontual, a gente preocupa com a chegada, com a saída das competidoras, a gente tem pessoas capacitadas para receber, faltou água, faltou luz, tem alguém ali, a pista não tá boa, a gente tem profissionais capacitados para resolver o nosso problema antes do evento começar. Então, tipo assim, foi muito difícil para mim, mas Deus, graças a Deus, ele sempre vem me honrando, né? E eu tenho pessoas que sempre tá ali do meu lado, que também, quando eu fui aceitar, eu falei, até falei com a Cagé, que hoje é uma pessoa que eu tô onde eu tô, que é graças a ela. E às vezes, quando eu falo nela, eu até me emociono, porque... Hoje eu tô onde eu tô porque foi ela que me moldou. Ela que me ensinou, ela que me mostrou. Porque o primeiro rodeio que eu fiz com ela, ela falou assim pra mim, Gra, você vai ficar num lugar onde você vai mexer com várias pessoas, e principalmente homem. Então, você tem que saber falar, você tem que saber pedir. A gente tá aqui pra fazer o negócio acontecer e não levar problema pro contratante, né? A gente tá aqui para entregar o show. E ela falou assim para mim, você só fala com eles com muita educação, com muita cautela. Então, é uma pessoa que hoje eu tô onde eu tô por ela. Ajudou a forjar, digamos assim. Isso, ela me moldou, porque eu não sabia nada. Nada. Pra vocês terem noção, eu não sabia. Quando eu comecei, eu não sabia mexer no sistema. Que na época a gente usava o sistema do SGP, eu não sabia. E ela foi aos pouquinhos, foi me mostrando, foi me ensinando. E também é uma pessoa que também hoje tá junto comigo, que faz parte da minha equipe, é meu braço direito, é o Miguel Alves.
que é o marido da Alessandra. A Alessandra também é meu braço direito, a Leila, que são pessoas assim que hoje falar, Gra, eu não vou numa etapa, eu sei que se eu não estiver lá, eles vão conduzir com muita maestria e com muita... como se eu estivesse lá. Então, não foi fácil para mim. E também hoje também não é fácil, porque cada etapa aparece um desafio, cada etapa aparece um problema, e a gente sempre tá ali disposto a resolver da melhor maneira para não prejudicar ninguém. Então, tá sendo uma luta, mas uma luta que eu não desisto, porque eu sei o que a NTT precisa, eu sei o que eu quero levar para as competidoras, igual eu disse, sempre tratando todos com muito respeito e com muita empatia. E o show que vocês entregam é maravilhoso. É assim, espetacular, de encher os olhos, né? Principalmente as finais que a gente vê nos rodeios. Gente, o que é aquilo? É assim, esplêndido. E a gente vê aí, Thaisa, pegando o gancho do que a Grazi falou, né? Porque a gente não tem noção disso, né? A gente tem noção de acompanhar e por aí vai, mas pegando a história dela, que saiu de trás e foi vindo, chegou à vice-presidência e se tornou presidente, né? Mas por mérito próprio, primeiramente mérito próprio por conta do trabalho, do empenho e do reconhecimento com pessoas, porque esse reconhecimento com pessoas que a Grazi tem hoje, na verdade, já era uma coisa que já foi sendo forjado e tal, né? E por isso se tornou presidente, né? Porque reconhece o trabalho coletivo, reconhece o trabalho conjunto de todas as pessoas. E claro, Deus, que acho que coloca o dedinho ali, né? Como diz um amigo, coloca o dedinho e fala, não, isso aqui tem um talento específico, né? Então, parabéns, Grazi, por esse excelente trabalho aí, por reconhecer a importância de todos que estão à sua volta, porque ninguém é sucesso sozinho. Com certeza. E só tem que parabenizar você mesmo. Eu que agradeço, imagina, gente. Eu falo falo principalmente para as meninas. A gente não faz nada sozinho. A gente é uma equipe e eu saio de casa, eu falo que eu vou lá para entregar o meu melhor. E eu sempre agradeço todo mundo, porque sem eles eu não faria nada sozinho. A gente não faz. Hoje a gente não faz, a gente nunca fez nada sozinho. A NTT nunca fez nada sozinho. E eu só tô continuando fazendo o que as outras presidentes lá atrás, que passaram pela associação, plantou aquela sementinha, né? Eu só continuo regando só. Só isso que eu continuo fazendo. Perfeito. E a gente vê o show na pista, né? O espectador vê a associação montando tudo aquilo. Mas quais são os desafios de montar? O que tá nos bastidores que o público não vê, Grazi? Acho que é toda a preparação, né, Thaís? A chegada da gente, porque às vezes a gente chega, a gente fala assim pro contratante, eu preciso de água, luz, para receber as competidoras. Às vezes a gente chega lá, não tá montado, aí a gente tem que correr atrás do eletricista, correr atrás do encanador, entendeu? Aí vamos chegar, às vezes a gente chega, vai olhar a pista não tá da maneira que a gente precisa, aí a gente tem que solicitar caminhão-pipa, reto-escavadeiro, pra gente poder preparar. Tem alguns que sempre tá ali, a gente chegou, já tá tudo preparadinho, só esperando a gente chegar pra gente dar andamento. Mas tem alguns outros rodeios que às vezes não é que eles dificultam, é que eles dependem de outras pessoas. Aí tipo assim, marca um horário às 2, vai chegar às 4. Aí você fica com toda aquela tensão, aquele nervosismo, aquela cobrança e a hora passando. E no dia seguinte já começa a eliminatória. Aí você começa, a ficar a milhão, né? Porque, as meninas vão chegar e já começa com test horse, ainda não tá pronto. Então, os bastidores... E o relógio correndo. As meninas vão chegar, não tem água, não tem energia... E a gente fica assim, correndo atrás. Então, mas graças a Deus, todos auxiliam a gente. Às vezes tem alguma demora ali, mas a atenção do pré-evento, da pré-etapa, é muito desgastante, porque você não depende só da gente, né? A gente depende de terceiros, então... E às vezes de terceiros que você nem conhece, né? Verdade. Aí não é nem só sua equipe. Aí você tem que ir com jeitinho. Porque eu não posso ir. Não, vem aqui. Vem com... A gente agrada, sabe? Vem aqui. Aí às vezes eu levo uma camiseta, levo um boné. Não que eu queira comprar.
eles com esse tipo de presente, mas ele se sente que, tipo assim, a gente lembrou deles. Valorizados. Geralmente todos os anos são as mesmas pessoas, que isso, conforme você vai indo, você vai pegando amizade. E aí eles falam, ela chegou, peraí que a gente já tá indo lá. Então as coisas já vai ficando mais fácil, né? Porque fala, nossa, Graça, você trouxe uma lembrança pra gente. Então aí fica muito mais fácil. Às vezes eu falo, às vezes, dessa entrega em rodeios que às vezes a gente nunca foi. Aí se torna mais difícil, né? Porque aí entra... pessoas que você não conhece Isso, ainda. aí se torna mais difícil por esse detalhe. Agora, com as pessoas que a gente já vem há anos, aí a gente tira de letra. A gente chegou lá, tudo que a gente solicitou já tá tudo lá, só esperando a gente. Que excelente. Grazi, sobre a valorização da mulher, qual que você diria que seria o papel da NTT hoje frente a essa valorização, a importância da valorização, e como vocês conseguem enxergar isso hoje no sentido de como a NTT consegue fazer por vez para que a mulher seja valorizada no meio equestre? Eu acho que hoje a mulher, ela tomou ela teve um crescimento muito alto, né, diante o mundo equestre, principalmente a gente, nos rodeios que a gente só lida com homens, né? Então, eu acho que a primeira coisa que eu sempre falo que a gente tem que ter é o respeito. Eu sempre falo para as meninas, nunca mostra seus dentes para quem você nunca viu. Porque às vezes a pessoa que não te conhece, ela vai interpretar aquilo de uma outra maneira. Então, todo mundo sempre fala que, tipo assim, o lugar da mulher é onde ela quiser. Desde que você chegue, você se posicione, né? Não porque eu sou a presidente, eu vou chegar lá toda pampuda, mostrando... Não, eu sou a Graziela Mendonça, lá atrás, que sempre foi. Eu não mudei nada, entendeu? Então, eu sempre procurei manter a minha visão que eu tinha lá atrás como competidora. A sua identidade. A minha identidade. Então, eu acho que o primeiro lugar é a mulher, ela conseguiu chegar nesse ápice hoje onde ela tá por causa do próprio respeito que ela conduz com as pessoas que estão ao redor dela, né? Porque hoje a gente lida com muito homens, né? Sim. Não só no rodeio, mas em tudo quanto é lugar. Você, pelo menos na rédea, você só fala com homem, você só entrevista homem, né? E o seu trabalho é direcionado só com homem. Então, tipo assim, se você não se posicionar ali como tal, você não vai ser a Thaisa, você vai ser uma outra pessoa que as pessoas vão ver de uma outra maneira, né? Exato. Então, eu sempre falo que a gente tem sempre que manter o nosso respeito, né? Com todo mundo, que aí a gente vai chegar aonde nós estamos hoje. Perfeito. E Grazi, o que você gostaria que as competidoras soubessem em relação à associação? Uma necessidade que elas sentem, talvez, e a associação pode acolher? Eu acho que hoje, eu acho que elas não, vamos dizer assim, não teria nada que faltasse para elas, porque hoje nós damos, não só hoje, como sempre a NTT deu todo o suporte. É igual eu disse, desde a área de camping, água, luz, às vezes tem competidoras que vai com um caminhão ou trailer pequeno, a gente oferece tipo um lugar para elas poder tomar banho, né, que é os banheiros, a pista sempre de boa qualidade. A gente passou por vários desafios em Americana, que choveu muito, a Varel ano passado choveu muito, então tipo assim, a gente sempre prezou pelo bem-estar delas e dos animais delas. Então hoje eu acho que a competidora que ela querer seguir um campeonato, eu acho que ela teria que ter uma linha, falar, não, hoje eu quero ir onde é o melhor, onde a gente se preocupa. E eu acho que a NTT entrega tudo isso para as competidoras. A gente às vezes sabe que tem algumas que reclamam disso, que reclamam daquilo. Por mais que a gente faça tudo perfeito, sempre vai ter alguém que vai criticar ou vai deixar de desejar alguma coisa. Mas hoje eu vendo como na associação, eu vejo que a gente entrega tudo 100% para elas. Evoluiu demais. Evoluiu. Lógico que evoluiu bastante, mas hoje a entrega nossa para eles é 100%. E você está acompanhando as competições diretamente, né, Grazi? Então você está vendo o que está acontecendo. Sim. Você competiu, você sabe exatamente o que é necessário, o que é indispensável, o que seria aquele luxo que seria merecido para quem está ali. Então você tem condições de dizer se está bom,
se não tá, se tá ótimo, o que Sim. precisa ser melhorado. Sim. A gente sabe que pode acontecer numa prova ou outra de acontecer algo imprevisto e sair um pouco do controle de alguma coisa, Sim. como qualquer evento, né? Mas o importante é que a sua experiência e a equipe que está por trás disso proporciona condições de, ainda em momentos de diversidade, de conseguir trazer uma solução breve e resolver e ficar bom para todo mundo. Agradar todo mundo é impossível, né? Lógico, com mas certeza. fazer o papel como vocês têm feito, com certeza, é o importante. Vocês têm conseguido fazer com muito louvor, digamos assim. Agora, uma pergunta. O que é mais fácil ou mais difícil? Competir numa final ou presidir a NTT? Nossa! Eu acho que presidi a NTT. Eu acho que presidi, porque afinal, tipo, também é difícil, mas você tá à frente, você ter que conduzir tudo aquilo ali, eu acho que é presidir a NTT. Porque afinal é um negócio que você sonhou por aquilo, né? Então, e terminou? E terminou e acabou. Exato. Ali você tá ali ainda. Que Exato. você termina o campeonato, já começa já pensa na nova temporada. Então, acho que competir se torna mais fácil do que presidir. Perfeito. Vamos fazer um pequeno intervalo aqui e voltamos no próximo bloco falando sobre a NTT, sobre ranking, sobre o circuito RAM e também sobre o crescimento dos 3 tambores. Já voltamos. Qual é o tamanho dos seus sonhos? Maria Luísa Rosa Blásio. Isso é a NTT! Nesse momento, o chão de Jaguariúna treme. Já vai levando uma mãozinha. A mini modelo da NTT. Pra cima, nas mãos de Deus Tocani. Rani, patrocinador oficial da NTT Três Tambores. Grazi, agora eu queria entrar num assunto que muita gente vê, mas não entende. Igual a NTT, como funciona o circuito RAM, como funciona o ranking. Então vamos começar pela NTT. Quais são as principais características que a NTT busca e o que é a NTT hoje? Bom, hoje a NTT está no mercado há 23 anos, né? E acho que a característica, a maior prioridade da NTT é sempre levar o conforto, né? O bem-estar das competidoras e de seus animais. Eu acho que hoje o ponto mais primordial nosso é isso, né? Trazer o que elas sempre merecem, né? Porque igual eu disse na outra parte, falando que elas saem de casa, então elas têm que ter pelo menos um lugar adequado para elas ser recebidas, né? Então eu acho que seria isso. Buscar sempre o melhor para competidor Buscar e sempre cavalo. o melhor para competidor e seus animais. Esse é o princípio, né? É o princípio, desde da área de camping, né, até dentro da pista também. Perfeito. Como que funciona hoje, Grazi, o circuito RAM NTT? Hoje é um campeonato que ele é aberto a todas as competidoras, né? Hoje pode correr todas as raças, desde cavalo quarto de milha como cavalo não registrado. A NTT hoje ela é uma associação onde nós temos o apoio da BQM, né? Que todas as etapas nossas se tornam oficializadas, né? Os cavalos têm pontos de registro de mérito, as competidoras também, dentro da associação. E a gente sempre buscando fazer o melhor para todas elas, né? Então, hoje uma pessoa, tipo assim, eu não tenho cavalo quarto de milha, eu posso correr? Pode. Eu não sou filiada, eu posso correr? Pode. É aberto a todas as competidoras. Não só exclusivo às competidoras que são filiadas ao campeonato. Ela tem a opção de correr numa etapa, já afiliada, ela sendo filiada, ela tem um desconto, né, da inscrição, e ela não sendo filiada, ela pode correr também, e ela pontua naquela etapa que ela foi correr também. E quais são as categorias do circuito? Hoje nós temos a categoria GP ABQM, que é no primeiro dia de eliminatória, que também é oficializada. Temos a categoria Mirim, que hoje é um incentivo, né, da NTT. A gente fala que as estrelinhas da NTT, elas começam ali, e hoje nós temos muitas competidoras que saiu da categoria Mirim e tá na categoria feminina. A gente fala que
elas começam, plantam uma sementinha, ao mesmo tempo elas evoluem e se destacam dentro da categoria feminina. Então, são essas 3 categorias que nós temos. E dependendo do rodeio, quando a gente tem tempo, a gente também consegue fazer a categoria jovem, que é de 12 a 14 anos. Dentro do rodeio, mas aí só corre só no primeiro dia, não corre à noite. Os que correm à noite é a categoria mirim e feminino. Olha só, eu acho a importância do mirim essencial, porque é dali que saem os novos atletas e o futuro da modalidade, né? Sim, com certeza. Hoje nós temos muitas competidoras que começaram na categoria mirim e se destacaram, como a Maria Luísa Blasio, que era mirim, hoje ela corre na categoria feminino, a Mariana Castro De Luca, a Helena Zerbinato, que tudo, tipo, começou no incentivo da NTT, no mirim, correndo mirim. E hoje são grandes profissionais, grandes competidoras que estão se destacando aí na categoria feminino. Perfeito. Grazi, como que funciona o ranking e o que uma competidora precisa fazer para brigar por uma final? Primeiro ela precisa ser filiada ao campeonato, né? Vamos supor, eu vou começar a seguir o campeonato, eu me procuro fazer filiação e a partir dessa filiação, conforme ela vai indo nas etapas, ela ganha ponto de participação. Se ela correr à noite, ela ganha também ponto de participação por ela ter classificado na semifinal. E aí depois ela ganha ponto da classificação final da etapa. Então ela é bonificada com 3 tipos de pontuação, de pontos, né? Vamos dizer assim. Ela ganhou para participar, ela foi lá, ela tem os pontos dela. Ela subiu para a noite, ela tem os pontos dela. E ela foi para a final, depois no resultado da classificação ela também tem os pontos. Legal. E qual que é o diferencial entre uma etapa comum, uma etapa bônus e uma final? Bom, a etapa bônus, ela vale metade dos pontos, que é 60 pontos, né? Então, a gente ranqueia do primeiro ao 12º, 60 e vai caindo até o 12º lugar, vale 5 pontos. Uma etapa cheia hoje, ela vale 120 pontos. Então, no caso tipo do rodeio, igual foi no NTT BR Show e as etapas especiais dentro da BQM, Congresso Nacional. Todas as competidoras inscritas, ela ganha os pontos de participação e depois mais os pontos da classificação final da etapa, que é do 1º ao 12º na categoria feminino. E na mirim é do 1º ao 5º lugar. Entendi. E como que vocês escolhem as etapas e os eventos que vão receber a NTT? Na verdade, eles que escolhem a gente, né? A gente já tem alguns rodeios que tá com a NTT ao longo dos anos aí, tipo Colorado foi um dos rodeios que começou com a gente desde o início, que sempre foi o único que abriu as portas quando a gente criou a associação, as meninas lá atrás. Há 23 anos atrás. Isso. E aí eles acreditaram no projeto e daí de lá os outros rodeios foi chamando, foi contratando a gente. Então os rodeios que tem que falar, ó, vem pra cá que a gente quer ver o show das estrelas da NTT aqui no nosso evento. Que top. E na sua visão, quais foram os principais pontos que fizeram o Três Tambor crescer tanto no Brasil? Eu acho que acaba sendo um pouco a genética também, né? Porque hoje para você ter um cavalo de ponta, ele tem que ter uma genética adequada àquilo que você precisa, né? Então, eu acho que o maior ponto disso é a questão da genética hoje. A exigência de pista. A exigência de pista também, que ajuda muito, mas muito mesmo. A tecnologia aplicada nas pistas também, Sim, com né? certeza. Porque antigamente, eu lembro quando nós começamos, tipo, a gente fazia o reparo na enxada. E aí foi indo, foi evoluindo. Aí veio o rastelo. Aí conforme cada ano a gente vai vendo que é mais primordial pra gente poder estar aprimorando e estar renovando, né? Aí agora, tipo, vamos dizer assim, o primordial acho que são as pistas também, né, como você disse, e o equipamento, né, para você conduzir aquilo ali com muita maestria também. Grazi, assim, você tem história lá dentro e você vai contando e a gente vai imaginando aí o progresso acontecendo ao longo dos anos, né? Não somente em relação à qualidade dos eventos, aquilo que vocês acabam entregando para as pessoas que estão ali, as meninas que vão competir e por aí vai, de infraestrutura, de acolhimento e por aí vai. Mas falando de genética, falando de cavalos,
O que você vê dos últimos anos em relação a isso? Houve uma melhora, um progresso, um melhoramento genético? É possível apontar isso como uma grande melhora nos últimos anos? Ah, sim, com certeza. Hoje nós temos cavalos de competidoras que correm o campeonato, que são as genéticas estão muito melhor, né? E o ápice tipo de crescimento foi muito grande. Então eu creio que quase 100% a genética ajudou bastante mesmo. Que interessante. E a gente estava falando, você falou da categoria Mirim, os jovens e tudo mais. Qual que é a principal preocupação da NTT hoje em criar essas modalidades? E por que essa categoria base é vamos dizer assim, o futuro para vocês? Quando nós começamos, não existia a categoria Mirim. E aí sempre a NTT sempre procurando inovar, né? Aí a diretoria lá atrás criou a categoria Mirim Incentivo, porque a gente sentia aquela necessidade, entendeu? Porque às vezes a irmãzinha ia ver a outra irmã maior correr e queria também correr. Aí a gente decidiu criar, né, essa categoria Mirim, que a gente fala que hoje é um incentivo dentro da NTT, e conforme elas vão competindo, elas mesmas vão evoluindo dentro do campeonato, e a gente vê que esse crescimento está muito grande. Tipo, hoje uma menininha que começa a correr, a gente pode tirar exemplo da Foguetinha. É uma menina que sempre correu a competia, né? Só que a evolução delas, elas começam, tipo assim, num degrauzinho, conforme vai indo nas etapas, elas vão só evoluindo. Então, acho que foi o crescimento, o dia a dia ali na competição, porque elas estão todas amiguinhas e uma que vai evoluindo, as outras comemoram, e acaba sendo aquele negócio muito família, né, que a gente fala. Então, eu acho que a categoria Mirim, ela veio para dar força e ver que aquilo ali é um incentivo, e conforme elas vão crescendo, elas vão evoluindo, porque elas querem estar ali, elas querem ganhar. E quanto mais elas vão nas etapas, elas começam a crescer. Então eu acho que o Mirim, ele veio para somar junto com o campeonato. Eu acho que é importante para os dois lados, né? Porque a criança amadurece no esporte, sim. Amadurece também como pessoa, porque o cavalo ensina humildade, ensina paciência, ensina a ganhar e perder. Sim. Então tem tudo isso. A disciplina, né? Disciplina. E também é bom para a associação, porque é uma porta de entrada para mais pessoas. Sim, com certeza. E sabe o que eu vejo? A gente tem até um projeto que a gente está entrelaçando para a gente usar o rancho, né? O rancho Pedro Claro, para poder falar sobre animais e por aí vai com crianças. E pegando o gancho que vocês estão falando aqui, na verdade a criança atrai família, a criança atrai pessoas e por aí vai, né, Grazi? Sim. Então o que a gente vê hoje acontecer? Quando você consegue mexer na base com as crianças, aí já vem o pai com a mãe porque quer assistir. Daqui a pouco o vô com a avó tá na prova. Daqui a pouco tá o tio. Daí começa a ganhar alguma coisa, já vem a família e vem os amigos. Sim. E aí a escola já tá a escola inteira falando porque a fulaninha ou fulaninho tá ganhando alguma coisa. E isso motiva, porque lógico que a gente quer ver todo mundo ter sucesso, mas quando a gente vê uma criança tendo sucesso, isso é algo apaixonante demais. Sim. Eu falo isso porque a gente, quando vou pegar aqui o exemplo o exemplo aqui do laço, né, o Paulo Neto, né? Pô, todo mundo torce pro Paulo Neto, que é daqui da cidade, né, o neto do Paulo Cunha. Você vê o menino lá voando. Poxa, todo mundo torce. Por mais que você não conheça, você vê ele lá, você torce. Então eu acredito que é uma estratégia, uma tacada de mestre, né? Investir, Grazi, nas crianças, porque realmente faz uma diferença, e não só para hoje. Mas pensa daqui 10 anos, daqui a 20 anos, o quanto essa influência nessas meninas vai impactar as próximas gerações. Sim, com certeza. E hoje a gente fala que o tambor, ele acaba tirando, né, tipo, as crianças do mundo virtual, vamos dizer assim, né? Porque hoje você vê... Acho que a maior preocupação... Eu não sou mãe, mas eu vejo, tipo, as crianças que vão nas etapas, as nossas estrelinhas, você não vê elas com celular. Você vê elas com celular ali pra fazer uma foto, mas você não vê aquele negócio viciado em joguinho. Então, elas preferem estar na cocheira, ajudando, acompanhando o tratador a passar uma ração, a dar um banho, a fazer uma trança. Então, eu falo que... Conversando com as amiguinhas, brincando. Então, eu falo que... o cavalo, ele, vamos dizer assim, é uma terapia, né? Não para elas, porque ela sai do mundo virtual e vai fazer algo que ela se apaixona por aquilo, né? Então, acho que é muito bonito de se ver. Gratificante de se ver isso, porque
É duro você ver uma criança que, tipo, fica o tempo inteiro no celular. E elas não, elas estão ali, elas querem saber de ficar, minha amiguinha correu, agora vai vir um feminino, elas querem correr, elas querem ver, correr, daqui a pouco elas já estão brincando de tamborzinho na pista, e assim, tipo, passa o dia. Já tá no cavalo também. Já tá no cavalo e ali passa a hora. Essa é a verdadeira paixão. Sim, pelo animal. Pelo animal. Igual você falou, não só de montar e correr na pista, mas de ter o cuidado com o animal, de fazer uma trança, de dar um banho, né? De ter todo o cuidado, elas passam glitter no cavalo. E eu acho isso muito bonito, porque traz esse amor pelo animal, pela vida rural, né? Pelo que realmente importa para formar um ser humano. Sim. Exato. As nossas raízes também, né? Raízes. Isso é muito importante. Ô Grazi, para quem não tem tanta afinidade com as rédeas, ou com o tambor e tal, quem tá indo para uma prova por primeira vez e não tem esse contato, o que ele precisa observar para ele ver a dificuldade da modalidade? O que ele precisa observar para entender a dificuldade? A gente fala que o tambor, ele é o cronômetro, né? A competidora, ela tem que estar ali para dar o menor tempo dela, né? Dentro da pista. Então, eu acho que a partir do momento que começa a categoria, elas já ficam todas apreensivas, né? A menina vai lá, tipo, dá um tempo, ok. Aí vem outro, o locutor já fala, é líder. Aí as outras que estão lá esperando pra correr falam, bom, pra mim tá ali, pra mim conseguir classificar pra semi, eu tenho que ir lá dar o meu menor. Eu acho que é o cronômetro. Ela ir pra dentro da pista e dar o melhor dela, que foi o que ela treinou, que ela trabalhou, lutou pra estar ali dentro daquela etapa. Perfeito, perfeito. Vamos fazer mais um pequeno intervalo e voltamos falando do recorde mundial que foi batido essa semana. Vem pra 41 da ordem, tem pista liberada, boa sorte. Sidney Júnior, F Euros da Fame, vem aí! $16.565 é o tempo a ser batido para levar o tirateima. 16.052 é recorde, é recorde, é recorde mundial, é recorde mundial. Quebrado aqui, Araçafael é o palco. Parabéns a Guimar Cunha, parabéns ao Nilson Milhaça Zóio. É recorde mundial, é recorde mundial. Acaba de ser quebrado. 16.052. Aí é hashtag toca muito, o novo recorde mundial assinado por Sidney Júnior, EF Euros da Fame. Gra, precisamos falar de um assunto que virou assim um assunto principal da modalidade Três Tambores e do mundo equestre também, né? Que tá todo mundo comentando. Nos últimos dias agora, né? Foi agora, né? Exato. Foi... Tão quentinho. Tá quentinho. Saindo do forno. Saindo do forno. E a gente é privilegiado, né, Thaisa? Isso. Foi a NTT Barrel Show e o recorde mundial batido pelo Sidney Júnior, né? Mas, antes da gente falar isso, eu queria que você falasse o que é o NTT Barrel Show. Bom, a NTT Barrel Show é uma prova que a gente criou, né, em 2000 é a 7ª edição, né? A gente criou porque a gente queria levar o formato do rodeio para dentro das provas oficializadas. Aí, diante de um projeto, esse projeto foi da Flávia Cagé, né, que ela, na época da gestão dela, ela quis levar o glamour do rodeio para dentro das pistas oficiais. Aí foi daí que a gente começou a fazer todo ano a edição do NTT Barrel Show. E esse ano a gente teve algumas novidades, né? Que a gente fez o feminino, o feminino, o mirim e a categoria masculino em pista reduzida, que antes corria na pista oficial mesmo, com as medidas oficiais. Então a gente já tá indo para 8ª edição o ano que vem, mas esse ano foi a 7ª edição. E o NTT Barrel Show foi algo que foi muito especial.
Eu falo que nós tivemos algumas dificuldades, porque uma semana antes do evento choveu muito. A gente teve que abrir o recinto do Aras Rafaela alguns dias antes para poder receber o pessoal que estava querendo ir para a prova, porque devido à chuva, porque choveu muito, né, uma semana que antecedia nosso evento, para eles não tinham condições de treinar. Porque nem todo mundo tem pista coberta em casa, né? Aí, através de uma parceria que a NTT tem com o Aras Rafaela, desde o começo, né? Quando a primeira prova que nós conduzimos uma etapa bônus foi dentro do Aras Rafaela, no Grand Prix, onde a NTT tem uma gratidão muito grande pelo Aras Rafaela, toda a família Ruglo, Felipe Fedose, todas as pessoas lá envolvidas no Aras Rafaela. Aí a gente resolveu abrir alguns dias antes, né? E eu comecei a ficar meio que desesperada, porque como vinha de uma prova muito grande, né, uma semana antes, e as inscrições não estavam muito da maneira que a gente esperava. E eu até falei no dia que a gente foi na pista para receber, né, o Sidney como recordista mundial. Eu falei durante a transmissão que foi algo surreal que Deus preparou para mim ali naquele evento. Porque todo mundo sabe que fazer uma prova não é fácil. Os custos são muito altos, né? São várias coisas. Os bastidores que às vezes as pessoas que estão ali para competir não sabem o que acontece, né? Alguns sabem porque também fazem provas, né? E aí foram dias muito tensos. Quando eu saí da minha casa na segunda-feira, eu só pedi para Deus. Eu falei, Senhor, que seja feita a sua vontade, né? E eu falo que Deus gosta muito e protege muito a NTT. E aí, conforme foi indo, eu cheguei no Aras, passei, peguei as meninas, cheguei no Aras e eu fui ficando em desespero, porque, tipo, as inscrições aumentavam, mas aumentava pouco. Aí, no dia de começar a prova, tava, tipo, mais ou menos, mas não tava na quantidade que a gente queria. Aí, eu fui cada vez mais desesperando. Noites e noites de sono, não conseguia dormir, né? Porque você fica ali muito apreensiva, muito tensa. E aí, quando foi no penúltimo dia, eu mandei uma mensagem pro Zói, que é o responsável pela pista do Aras Rafaela e Olha Guimar. E eu falei assim pra ele, Zói, se prepara, porque eu quero hoje que a gente dá o show, né? Eu quero 16.200, 16.100, e nós temos cavalos para bater o recorde mundial. Olha só. E falei isso pra ele, ele ainda deu uma risadinha, pôs a mãozinha e falou bom dia. E aí foi indo. Aconteceu que veio o recorde mundial, de uma maneira que Deus me honrou. Eu falo que Deus foi maravilhoso, apesar de toda a apreensão que eu tive, que eu fiquei, porque não é fácil, igual você tá à frente de um evento, é muito difícil, mas você tá à frente da parte de um projeto que você vem fazendo e, tipo assim, eu tô só colhendo o que as meninas plantaram lá atrás. Então, tipo assim, eu não queria decepcionar minha diretoria, eu não queria decepcionar meus patrocinadores, porque eu sei que tudo que nós fazemos é em prol da associação e para as competidoras. Então, tinha muitas coisas envolvidas que passaram pela minha cabeça. E aí foi aquilo que eu ficava, tipo, chorava. A Alessandra tá de prova, a Leila tá junto comigo, também tava de prova. Que tem hora que às vezes eu ficava um pouco mais nervosa, sem paciência, porque eu queria que saia tudo perfeito. E aí quando veio o recorde mundial, eu não acreditava. Eu falava, Deus me honrou. E eu falo que eu até me emociono, porque não foi fácil. Eu vim de uma etapa de Americana onde teve muitos desafios, né? Choveu, a gente teve que fazer a mudança da pista. Graças a Deus deu tudo certo, como sempre, com o dedinho dele ali. E bater o recorde no NTT BR Show era algo que eu não esperava, mas eu pedi para Deus, que era para ele me honrar. Eu não sabia de que maneira, mas ele me honrou. Da melhor maneira. Bater no recorde é algo ainda para ficar histórico. Com certeza. Né? Porque hoje aconteceu numa prova, vamos dizer assim,
com poucas inscrições em vista de provas que acontecem no Aras Rafaela. E algo que o pessoal sempre falou ontem, não é a quantidade de inscrições, e sim a qualidade do que a gente entregou ali. O Aras Rafaela, ele tá sempre pronto para entregar não só para a NTT Barrio Show, mas para todas as pessoas que estão ali levando o evento deles para ser sediado dentro do Aras. A equipe deles de preparar a pista tá sempre ali à prontidão. O Zóio Aguimar, tipo, não mede esforço, porque se para nós é tenso, você imagina pro cara que prepara. E saber que tem cavalo ali que pode bater, ou às vezes pode ficar na trave. A responsabilidade é muito A responsabilidade deles também é muito grande, como a nossa que organiza também é, mas a deles eu acho que é muito mais. Porque é muito difícil, é uma responsabilidade. Tipo assim, enquanto tá indo tudo bem, tá ótimo. Se às vezes o cavalo dá uma escorregadinha ali, porque a pista não tá boa, mas não é só a pista. É todo um contexto. Às vezes o cavalo não pôs o pé direitinho, ele escapou. Não é só vamos dizer assim, a pista. Também pode ser o treinamento. Mas às vezes as pessoas não veem isso. Então ela culpa o quê? Culpa a pessoa que está realizando, que está fazendo o reparo. Mas Deus foi maravilhoso. Ele me honrou com todas as coisas que eu precisava, de uma maneira muito especial. Eu não tenho, a única coisa que eu tenho que falar é agradecer, é ter gratidão por tudo que aconteceu. Grazi, primeiramente parabéns, né, pelo grande sucesso. E a gente vem falando sobre cavalos extraordinários, atletas, apresentadores, a equipe de bastidores extraordinária, a equipe da NTT junto ao seu lado, fazendo esse trabalho maravilhoso. Mas o que você falou muito da fé, né, aqui, e além de tudo isso que nós falamos aqui, o que a fé representa para você? Qual o grau de importância da fé nesse momento tão importante da sua vida, da sua carreira, não somente como competidora, como presidente da NTT, no meio equestre? Qual a importância, o grau de importância, digamos assim, da fé? Eu acho que hoje a fé para mim é o que me move. Porque tudo que eu vou fazer, ou quando eu vou mandar uma proposta para um contratante, eu falo: Senhor, se o Senhor mostrou para mim que esse rodeio vai ter, prepara para mim, se for da sua vontade, que ele aceite a nossa proposta. Mas que também, se não for, o Senhor me mostra outro caminho. E a mesma coisa quando eu saio de casa, que seja feita somente a tua vontade. Então, tipo assim, ele sabe de tudo que a gente passa. Não é fácil eu ficar fora de casa, eu deixar minha casa, meu lar, meu marido, minha cama, tudo, o bem-estar nosso, o conforto, vamos dizer assim. Então, se eu optei por fazer isso, eu acho que hoje eu sou movida, ainda mais depois disso que aconteceu, desse testemunho, né? Porque isso para mim foi um testemunho que Deus me honrou. Ele não me deu 5.000 inscrições, ele me deu mais do que 5.000 inscrições. Ele me deu o recorde mundial, onde todas as pessoas que fazem prova é o que elas almejam, é o que elas querem, né? E não só isso, tipo... É tudo, né? Você estava preocupada com o número de inscrições, digamos assim? Sim. E acabou ganhando o recorde mundial. Sim. Então foi muito além daquilo que você esperava. Isso, com certeza, foi muito além. Muito além do esperado, né? E vamos falar desse recorde mundial? 16.052 segundos, não é? Com o Sidney Júnior e o Eurostafeme. Onde você estava quando aconteceu essa passada? Na secretaria. A gente tava lá, tava eu, a Alessandra, a Rafa, que é da diretoria, minha vice-presidente, a Letícia do Vale, minha vice-presidente, a Carol Ruglo, que é dona hoje do Aras Rafaela, também competidora, fez muito tempo parte da diretoria da NTT, correu muitos anos a NTT também, com o animal dela, o Cutter, que hoje dá marca, tem a marca dela de roupa, né, que é a Cutter Jeans. A gente tava na secretaria, na hora que ele entrou... Passou o primeiro, passou o segundo, a gente assistindo na televisão, na secretaria. A Carol falou, vai dar 200. Na hora que a gente escutou, o Léo falou 16-0, eu falei, é recorde.
A Carol já estava lá embaixo, eu já desci para acompanhar o juiz para ferir a pista e foi o recorde mundial, 16:052. Olha só. Nossa, Foi extraordinário. Foi E a emoção? Não, foi muito emocionante. Tipo, na hora ali, acho que ninguém conseguiu ainda assimilar, né? Porque foi ficha tudo demorou um pouquinho pra cair. Demorou um pouquinho pra cair. Na hora ainda que eu cheguei no Sidney, que a gente foi fazer a entrega da premiação, eu falei pra ele, e aí, Sidney, como que é? Ele falou assim, legal. Mas, tipo assim, acho que nem ele ainda tinha caído a ficha, porque, é um trabalho que envolve muita dedicação, né? Ele é uma pessoa que, igual eu falei pra ele, Deus me honrou e Deus também honrou ele, porque ele é uma pessoa de muita fé, de muita carisma, ele é uma pessoa que, ele vive o cavalo. Ele tá 5 horas da manhã nas baias, ele tá tratando, ele tá limpando, ele tá arriando, ele tá desarriando, ele tá treinando. Então, tipo, a vida dele é o cavalo, né? Então, não só ele, como todos os outros treinadores que estavam ali, que eu não posso deixar de agradecer cada um que teve ali, né? O Edson Carlos, o Juan, o pessoal do Ara Xavier. A partir do momento que eu liguei, convidei, todos estavam ali presentes. Então, todos dedicam de uma maneira especial, né, pro seu trabalho. Mas o Sidney, ele é uma pessoa que ele merece, não só ele como todos, mas ele foi algo tipo que ele vinha lutando para aquilo, né? O Eros teve uma época que foi para fora, né, para os Estados Unidos para poder competiu algumas provas lá, o Sidney acabou que não conseguiu indo acompanhando devido ao calendário de provas daqui, o cavalo voltou pro Brasil, correu algumas provas, né? E aí ele tava meio que lapidando ainda, porque ficou um tempo sem ter o treinamento dele, ajustando. E aí foi que chegou o momento dos dois, que já era esperado, né? Que todo mundo falava que o Eros era um cavalo que ia ser recordista. E hoje ele é, além de ter sido, né, o garanhão mais rápido, né? Hoje ele se torna o recordista mundial. Nossa. Sensacional. Sensacional, né? Você falou que o locutor era o Léo, né? Isso, o Léo Bastida. Mandar um abraço pra ele aqui, que é meu conterrâneo também. Sim. Quero você aqui também daqui uns tempos. O Léo é uma pessoa que ele faz parte da história da NTT, né? Deus lá das etapas de Colorado, ele sempre esteve junto com a gente lá na locução. É uma pessoa muito querida. Ele é. Ele é demais. Grazi, eu sei que é um conjunto e é difícil de se falar em algumas palavras o que é necessário para isso, né? Mas o que é necessário em termos mais simplificados para uma passada desse nível poder acontecer? A dedicação e o treinamento, né? Acho que são muitos quesitos para chegar num garanhão que corra esse tempo, um atleta que tenha esse nível de experiência, né? Porque é tudo um conjunto, né? A gente sempre fala que, tipo, é 50% o cavaleiro e 50% o cavalo. Você pode ter 30 cavalos, 100 cavalos na sua casa, mas você tem um craque. E aquele craque pode te dar o que você precisa, né? Porque às vezes a gente fala que o cavalo do tambor tem um cavalo que ele ama o que ele faz e é aquele cavalo que você fica persistindo para ele gostar do percurso, né? Eu acho que o treinamento e a própria linhagem do animal também, né? Para conseguir dar esse resultado. É todo um conjunto. E o que esse recorde representa para a NTT? Nossa, uma história, né? É uma história, é um marco. Hoje nós podemos dizer que a NTT Barrel Show ficou marcado no mundo dos 3 tambores, né? Ficou eternizado. Ficou eternizado. A gente faz parte desse momento histórico, porque foi uma honra pra gente participar desse momento histórico. Ainda mais num evento nosso. E para você como presidente? Gratidão. Gratidão. E agradecer a todos que confiam, né, no nosso projeto, confia na nossa associação e confiou de estar lá. Porque se eles não confiassem, eles não iam. Não seria uma prova qualquer, né? Se todos que estiveram lá, é porque realmente acredita no que a NTT tem para proporcionar, né? Eu acho que foi isso daí. E esse tempo, Grazi, ele muda o patamar dos 3 tambores no Brasil?
Com a batida do recorde? Ah, com certeza. Muda. E muita gente, às vezes, ainda já estão comentando, logo vem o 15 aí. Porque tem cavalos para isso, né? Então, eu acho que recordes foram feitos para ser batidos, né? Mas que demore. Bater o recorde dentro da NTT é o show. Mas pode acontecer, sim. Em breve, né? Quem sabe? É verdade. E esse recorde coloca o Brasil num patamar mundial do Três Tambores? Com certeza. A gente já sai já sai na frente, né? Porque, querendo ou não, foi um brasileiro, né? Um cavalo que aconteceu aqui, fez história aqui dentro, né? No Brasil, né? E no complexo hoje, onde é realizado as maiores provas no Aras Rafaela, né? Vamos dizer, a pista mais rápida, né? Do Brasil, onde o cavalo bateu o recorde mundial. Exatamente. E não é o primeiro recorde mundial do Sidney Júnior. Não, eu acho que é o terceiro, se eu não me engano. E é muito bom ver um brasileiro brilhando, né? Com certeza. Quando acontece algo desse tamanho dentro da NTT, Grazi, isso confirma a importância da organização de pista, do regulamento, da estrutura, do conjunto da obra? Ah, com certeza, né? É uma equipe, é muita coisa envolvida, né? Tipo, a NTT tava ali na organização, mas eu acho que o mérito maior foi do Aras Rafaela, porque é algo que eles vêm fazendo, que eles vêm melhorando. A cada evento que tem ali, eles procuram cada vez mais a dar uma pista com excelência, uma pista segura, uma pista rápida, né? Nós estávamos ali somente para efetuar o evento, mas hoje o principal não vou nem dizer tipo, vamos dizer, apoiador, né? Nem posso dizer apoiador, mas a pessoa que... A principal participação. A principal participação foi do Aras Rafaela com a entrega daquela pista que foi. Que é um trabalho, na verdade, aí voltamos a um pouco durante a entrevista, né? Falando que é um trabalho de equipe, né? Sim. Todo mundo com o mesmo objetivo. Sim, a NTT, o Aras Rafaela, os atletas, os cavalos e por aí vai. E não é só durante as provas, né? É o dia a dia deles ali, né? Da equipe de apoio, que quando não tá os responsáveis da pista, o Aguimar e o Zói lá, tem o Amarildo que dá manutenção, né, durante o dia a dia deles, porque eles treinam ali no Aras Rafaela, o pessoal do Aras treinam na pista. Então, tipo, é um conjunto que vem trabalhando para tudo isso acontecer. Perfeito. Vamos fazer mais um pequeno intervalo e voltamos falando de futuro da modalidade. Bom, vamos começar falando da final, né? Que vai acontecer em Colorado e vocês vão premiar com uma rampage, é isso mesmo, Grazi? É isso mesmo. Na nossa final agora, em março de 2026, a gente soltou, né, a premiação, que a grande campeã da nova temporada vai levar para casa uma rampage 0 km. Uau! Que top! O nível só tá subindo, não é só o recorde mundial, não, né, Grazi? Não, tá a premiação também tá subindo e logo as demais, né, do segundo lugar ao 15º lugar vai ficar sabendo da premiação também, que vai estar vindo aí para elas também. A gente já vai, em breve, tá divulgando isso daí para quem tá lá embaixo, se ainda tá na dúvida, vou ou não vou, então corre, meninas, que ainda dá tempo de participar e acumular seus pontos. Para quem não tá por dentro das datas, qual vai ser a data da final? A final é de 12 a 13 de março em Colorado, 2027. Perfeito. Pertinho lá de casa. Com certeza vou participar. Com certeza, vai ser nossa convidada especial. Grazi, qual que é o maior desafio hoje dos Três Tambores no Brasil? Ou desafios? Eu acho que o maior desafio hoje é a gente... que nem se torna desafio, porque eu acho que a gente já tem uma equipe que já está preparada para fazer uma entrega com excelência, né? Porque hoje cada rodeio se torna um desafio, mas graças a Deus nós estamos com uma equipe bem unida, bem sincronizada, que pode aparecer, tipo, qualquer empecilho, vamos dizer assim, Já ou até mesmo a gente está preparado para enfrentar, graças a Deus. Que ótimo. E o poder da união também, né? Com certeza, da união e da comunicação, né? Todos tá ali, tipo,
sabendo o que está acontecendo, né? Em sincronia, buscando Em sincronia, o mesmo objetivo. isso. Tanto a diretoria nossa, né, como a equipe que está junto comigo nas etapas. Acho que isso é o que mais vale a pena, né? Com certeza. E agora, Poder da união. O poder da união. Falando de uma coisa muito importante, os patrocinadores. Qual que é o papel do patrocinador para o crescimento da modalidade? Hoje nós temos grandes patrocinadores, né, no nosso campeonato. Igual a Boots Horse, tá com a gente desde o começo, onde acreditou no nosso trabalho e, tipo, hoje carrega, né, todas os equipamentos, né, de proteção dos animais. A Boots Horse hoje, todas as nossas estrelas usam, né? Então nós temos a Boots. Temos o apoio da BQM também, que hoje todas as nossas etapas são oficializadas. Temos a CJ, que é Implementos Agrícolas, da onde a gente dá toda a condição para as nossas competidoras com o rastelo deles, né? Temos a Sumetal, que faz as nossas fivelas, que são as fivelas mais almejadas. Lindas! Do campeonato, né? Temos a RGJ, que é onde dá todo o conforto e segurança, né? E bem-estar para os nossos animais. A Taça Jeans, né? Onde dão as camisas, né, para as nossas finalistas, onde que eu acabo dizendo que é como se fosse um troféu, né? A felicidade de cada competidora ir para uma etapa e conseguir chegar na grande final, é receber a camisa delas. Até inclusive ontem eu estava com uma mãe de uma competidora que é a Mariana Castro. Ela já a NTT ela já corre já faz alguns anos, mas ela falou, Gra, a vontade dela ganhar a camisa, você não tem noção tanto que é grande. Na hora que ela conseguiu classificar na Mirim, ela se entregou a camisa, ela chegou com a camisa no trailer, ela chorou. Então, tipo assim, elas almejam aquela camisa. É como se fosse, tipo assim, você sonhar em comprar um carro. É o sonho das competidoras que correm as etapas, é ganhar a camisa tão desejada e tão almejada das finais. E hoje é a Han, que está com a gente, acho que indo para o 6º ou 7º ano, se não me falha a memória, que está junto conosco, que sempre nos apoiando, sempre nos estando ali do nosso lado, que a gente precisa deles. Eles estão sempre ali para nos apoiar. Tanto o Juliano, né, como a Maria, a Carla e toda a equipe da Han hoje. E temos também a nossa patrocinadora, a Guabi, né, que hoje está conosco também, acho que há uns 5 anos, que sempre está ali para nos apoiar de prontidão porque a gente precisar. Que ótimo, é um trabalho realmente de equipe, né, Thaisa? Conjunto. Equipe dentro e fora de pista, né? Sim, e agora também ressaltando, há poucos dias a gente fechou com o pessoal da Natura Ecos, que é de Curitiba, né, que são produtos naturais, né, no DOP, que hoje também ele já faz parte do circuito RAM NTT como patrocinador também do evento. Que excelente, muito bom. Grazi, e falando em sonho agora, o que você ainda sonha em realizar dentro da sua gestão para a NTT? Nossa, eu acho que seria pedir muito, né? Eu acho que hoje... Mais um recorde mundial. Não, eu acho que hoje eu posso dizer que eu tô realizada. Eu não tenho, um sonho. Acho que esse foi o maior sonho que eu podia nem imaginar, foi concedido. E eu só continuar fazendo o que sempre fiz, né? Sempre procurando levar o melhor para as competidoras, prezando sempre pelo bem-estar dos animais delas e tratando todas com muito respeito e muita empatia. Acho que seria isso. A gente sempre trabalha pensando no futuro, né, Grazi? Olhando hoje que a gente está vivendo e já apontando daqui a 10, 15, 20 anos, né? Como que seria, imaginando. Qual é o legado que você quer deixar pela sua passagem pela NTT? O que você imagina, digamos assim, que seria algo que você gostaria de lembrar com orgulho? Poxa, isso aqui foi eu que fiz, foi eu que comecei.
isso aqui, eu fiz a diferença. Não orgulho no sentido de ser diferente das pessoas, mas no sentido de, poxa, eu coloquei minha mão ali, aconteceu porque eu acreditei que poderia acontecer. Tem alguma coisa nessa sua trajetória que você fez ou que você vai fazer que seja algo desse grau de importância? Eu acho que é eu continuar fazendo o que as outras presidentes fizeram. Tipo, eu não deixar o campeonato, vamos dizer assim, cair. Ele tá crescendo e ele vai continuar crescendo enquanto eu estiver na presidência. Eu tô lutando, tô correndo atrás pra gente sempre manter o nosso nível e cada vez mais a gente crescer. A marca sua, talvez, a excelência, a busca do crescimento, e independentemente do padrão que você já tá. Sempre buscar ainda aumentar mais, crescer Sim. ainda mais, desenvolver ainda mais, mesmo que não haja mais o que melhorar. Sim. Né? Como a gente vê hoje aí, tudo acontecendo, ainda, aos olhos da Grazi, ainda tem. Tem sim, porque hoje a NTT ela tem um nome muito forte, né? E eu acho que a gente tem que usar o nome dela pra gente cada vez mais crescer. Porque o intuito nosso, não só meu como da diretoria, não é estacionar, e sim crescer cada vez mais e procurar sempre o melhor para as competidoras e para o campeonato. Perfeito. E nessa crescente, como você imagina a modalidade daqui 10 anos? Eu acho que vai estar no ápice. Ela vai crescer cada vez mais. Ela vai aumentar. Nós já tivemos esse ano um crescimento muito grande de filiações dentro do campeonato. Eu acho que tudo vai somando, né? A premiação, a excelência nossa, é o que a gente entrega para as competidoras. Eu acho que esse foi um ápice bem relevante esse ano de 2026. Agora, fazendo um comparativo no pós-pandemia, eu percebi que as pessoas voltaram muito pro cavalo e algumas entraram no cavalo a fim de conhecer. Isso também aconteceu no Três Tambores? Sim, aconteceu porque hoje a gente fala que o cavalo e os Três Tambores é uma família, né? Onde a pessoa chega ali toda quietinha, toda inibida e você vai se aproximando dela, você vai criando aquele afeto, aquela amizade e isso cresceu muito também. Parabéns por isso, né, Thaisa? Porque, na verdade, o que a gente... um dos principais pontos que nós tocamos, inclusive, em alguns eventos que nós fomos, é justamente esse, o acolhimento, Grazi. Porque, na verdade, às vezes a pessoa chega ali com um cavalo que não é aquela coisa, sem desmerecer os outros, Sim. mas um animal bem mediano, às vezes... Começando. Às vezes um trailerzinho que dá pra se virar e carregar o cavalo, e chega ali no meio de gigantes, e o acolhimento faz a diferença. Sim, nesse momento. Porque senão ele fica de escanteio, ele fica ali numa situação que ele não consegue sonhar. Sim. Quando existe esse acolhimento, esse abraço que você faz, que vocês fazem, com certeza faz toda a diferença, né, Thaís? Com certeza. E falando de sonho, agora, o que você diria para uma menina que sonha em correr o circuito Handy da NTT? O que você diria para ela? Que ela sonha, como a questão da camisa que você mencionou, é o objetivo da vida dela, é o maior sonho dela. O que você diria para ela hoje? Qual seria o conselho da Grazi, presidente da NTT? Para ela vir, né, correr as nossas etapas, nem que seja pela primeira vez, porque às vezes a gente fala que tem muito um tabu, que o pessoal fala, eu não vou correr NTT porque as meninas são muito boas. Eu não vejo por esse lado. Eu acho que você tem que confiar no seu potencial, independente de você ser a fulano, o A, o B ou o C tá lá dentro, você também pode ser o A e o B e o C lá dentro. É só você confiar e nunca desistir de seus sonhos, porque quanto menos você esperar, você pode estar sendo uma estrela da NTT. Até porque as meninas que estão voando hoje também começaram. Também começaram, verdade. E nunca desistir. Nunca desistir dos seus sonhos. Porque nós temos uma competidora que ela começou a correr no cavalo, começou a correr os Três Tambores na NTT, que hoje é a Mariana Inocente, né? É uma competidora que ela é do... Acho que ela é de... De onde ela é mesmo? Ela é de São João da Boa Vista, se não me engano. E ela nunca correu, nunca tinha ido num rodeio. E ela foi e ela deu uma entrevista o ano passado em Dayatuba, falando que no meio dos melhores ela ia ficar boa.
E hoje ela é uma competidora de destaque. E nesse ano, na nossa final, ela foi a competidora revelação do campeonato. Porque ela foi evoluindo. Então, ela acreditou no potencial dela. Mesmo ela sendo pequena, ela não desistiu dos sonhos dela. E é o recado que eu deixo para todas. Nunca desista de seus sonhos. Por mais difícil que você acha que possa ser, Deus nunca vai te desamparar. Ele vai te levar aonde você sonha e aonde você almeja. Perfeito. Grazi, para aquela competidora que tá tendo resultados ruins, que tá desanimada, que não tá num momento bom de confiança, o que você recomenda? Eu acho que essas fases existem, né? Existe e a pessoa tem que persistir, porque nem sempre é ganhar, né? Você passa por algumas dificuldades, ou com treinamento, ou com seu animal, ou até mesmo com você mesmo. Então, eu aconselho a você a persistir e ter muita fé, porque algo Deus está preparando para você, né? E é algo muito especial. E tudo é no tempo dele e não no tempo nosso. Eu acho que o segredo é não desistir. É não desistir. E buscar a evolução. Sim, com certeza. Porque os desafios vão aparecer. E aí é onde vai mostrar se você realmente está preparada. E se você não estiver preparada, você vai se preparar para passar aquele desafio, aquela dificuldade que você vai encontrar. Perfeito. Grazi, se fosse para você resumir em uma frase hoje, o que os 3 tambores representam na sua vida, qual seria essa frase? Gratidão. Perfeito. Grazi, vamos pra gente encerrar agora. Primeiramente, muito obrigada por participar do Na Milha. Você é uma referência para mim, para muitas meninas. A gente que cresceu vendo 3 tambores sabe a força que o cavalo tem nessa modalidade e o poder que isso traz para as meninas também. Eu acho que isso engrandece nós como mulheres dentro do esporte. É um esporte que valoriza muito as mulheres e eu me sinto muito representada por isso também, porque você abriu a porta para mim lá atrás. E muito obrigada de coração por ter vindo aqui, ter aberto sua agenda que estava super apertada, mas conseguiu estar aqui. E hoje a gente falou de recordes, de superação, falamos da história da Grazi, falamos da história da NTT também, como funciona. E assim, eu só tenho a te agradecer de coração, Grazi. Imagina, eu que agradeço, Thaís, pelo convite. Apesar de estar meio corrido, né? A gente acabou de finalizar o NTT Barrel Show. A gente ainda tem alguns quilômetros aí pela frente para rodar. E parabéns pelo seu trabalho que você vem desenvolvendo aí no mundo equestre, levando para as pessoas que não têm conhecimento, né? Você passa de uma maneira simples, que todos conseguem entender, né? Você mostra não só o show dentro da pista, mas também os bastidores. E parabéns pelo novo projeto aí de vocês na Milha. Obrigada. E a gente quer ver o esporte continuar crescendo. Cavalos, cavaleiros, patrocinadores, toda a modalidade em si sendo fomentada para a gente ter um show cada vez maior aí nos rodeios, nas provas que vocês executam. E assim, a qualidade técnica tá incrível. Parabéns, Grazi. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade da gente poder estar levando um pouquinho do que é o nosso campeonato, que foi um pouquinho da minha história, né, dentro dos 3 tambores, dentro do mundo equestre. Na verdade, a Thaisa falou basicamente tudo sobre o agradecimento, sobre a importância desse momento, Grazi. Mas eu queria apenas reforçar o grau de importância do seu papel frente ao mundo equestre. Não só à frente da NTT, mas frente ao mundo equestre, reforçando o poderio feminino, né? Reforçando a busca pela excelência, reforçando a busca pela fé, né? Acreditando que às vezes as coisas não estão acontecendo da forma que nós imaginamos aos nossos olhos, mas Deus, ele sabe de tudo e no momento certo as coisas vão acontecer. E agradecendo pelo fato de nós termos a oportunidade de nos encontrarmos nesse momento tão histórico para o cavalo em si, Sim. não só para a NTT. Sim. E nós reconhecemos isso como algo muito valioso. Então, meus parabéns novamente. O nosso agradecimento de todo o coração pela oportunidade de nós estarmos juntos hoje. E, com certeza, eu acredito que a nossa união de todas as modalidades vai fazer toda a diferença no crescimento
e desenvolvimento do cavalo como um todo. Meus parabéns. Eu que agradeço, obrigada pelas palavras e pode contar sempre com a gente da NTT, não só eu como toda a diretoria, que a gente está aqui para somar, né? Para a gente fazer algo diferenciado e sempre trazendo o melhor para as competidoras e seus animais. Sim, e o recorde mundial, ele não é só um número, né? Ele é um símbolo de todo o trabalho que vocês fazem. E um símbolo histórico. Vai marcar gerações. Vai sim. E ficamos na histórias, né? Fizemos um marco, né? Com toda certeza. Não só para o Brasil, Sim, mas para todo mundo. É isso aí. Então, para quem assistiu até aqui, deixa o seu comentário, deixa o seu like. Vamos ter os cortes também no Instagram. Siga lá para acompanhar. E muito obrigada. Nos vemos na próxima milha.